Um youtuber teve o canal suspenso. A plataforma alegou violação dos termos de uso. O processo foi parar na justiça e em nenhum momento, nem na contestação, nem em nenhuma outra peça do processo, o YouTube conseguiu apontar qual conteúdo específico teria causado a suspensão. Ou seja, o YouTube não tinha prova e o tribunal reconheceu isso. O canal foi reestabelecido e a empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais, além, é claro, de reativar o canal. Esse caso, gente, resume tudo que a gente discutiu nessa série. Termos de uso, direitos autorais, fair use, strikes, desmonetização. Tudo isso existe dentro de uma relação jurídica entre você e o YouTube. E essa relação jurídica tem consequência quando uma das partes age de forma abusiva. Pessoal, esse é o episódio final aí da série e eu escolhi terminar aqui porque essa é a pergunta que mais aparece nos comentários. Dá pra processar o YouTube no Brasil? Como é que faz? Mais pra frente nesse vídeo você vai entender não só que dá, mas o que define se você pode ganhar ou perder. Dá pra processar o YouTube no Brasil? Ele não é uma empresa americana? E a resposta é dá, e já acontece com muita frequência, tá, gente? O Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, estabelece no artigo 11 que a lei brasileira se aplica a qualquer operação de coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais no Brasil, independentemente de onde a empresa está sediada. Então, se você é brasileiro, usa o YouTube no Brasil e foi prejudicado por uma decisão da plataforma, a Justiça brasileira tem competência sim para julgar o caso. O STJ confirmou isso lá em novembro de 2024, num precedente bem importante. Não só a lei brasileira se aplica ao YouTube, como uma ordem judicial brasileira pode ter alcance global. Sim, isso mesmo. Se o serviço é prestado no Brasil, a jurisdição brasileira incide. Pessoal, e na prática aqui do Brasil, a ação é movida contra o Google Internet Brasil Limitada, que é a representante legal do YouTube aqui no país. Pessoal, e agora vamos entender quando a ação de fato pode ter fundamento. Antes de mais nada, entendam isso, nem toda situação ruim com o YouTube vira processo, vira chance de processar, vocês têm que pensar bem em relação a isso e eu preciso ser direta com vocês. A título de exemplo, o STJ julgou em 2024 que o YouTube pode remover conteúdo que viole os seus termos de uso por iniciativa própria, sem precisar de ordem judicial. Isso foi decidido num caso em que a plataforma notificou o usuário, apontou o conteúdo irregular de forma específica e retirou do ar. O tribunal entendeu que isso é o quê? É o exercício regular do direito contratual da plataforma. Quando a ação não vai ter fundamento, ou seja, quando o YouTube tem razão, quando a violação de fato existe e foi comprovada, quando a plataforma apontou de maneira bem específica o conteúdo violador, quando houve notificação prévia, nesses casos, gente, o YouTube agiu dentro dos limites legais. E agora, quando a ação tem fundamento, quando a plataforma, por exemplo, suspende o canal ou corta a monetização sem indicar qual conteúdo violou qual regra, quando a decisão é puramente automatizada, sem revisão humana e sem fundamentação ultra específica, quando não houve notificação prévia antes da penalidade, quando a punição é desproporcional ou quando até mesmo a denúncia de terceiro não foi ali verificada pela plataforma antes de punir o criador. A tese que os tribunais brasileiros têm consolidado é clara. A ausência de indicação do conteúdo violador justifica o reestabelecimento do canal. Suspensão sem notificação prévia pode configurar censura e violação de direitos do usuário com base no artigo 7º do Marco Civil da Internet. Inclusive, gente, nos episódios anteriores da série eu expliquei em detalhes, tintim por tintim, como funcionam os strikes e a desmonetização por dentro. Então, se você ainda não assistiu esses dois episódios, eles servem de base do que eu tô falando agora e os links estarão aqui na descrição. O que você precisa ter antes de pensar em entrar com uma ação contra o YouTube? Esse é o ponto mais importante do vídeo e é onde a maioria das pessoas erra. Gente, chegar na justiça sem documentação adequada é a principal razão pela qual as ações contra o YouTube resultam em indenizações baixas ou até mesmo são julgadas improcedentes. O juiz precisa do quê, gente? De prova para decidir. Sem prova, não tem decisão favorável. Nesse sentido, o histórico de comunicação com o suporte, todo ticket, todo e-mail, toda resposta recebida, isso precisa ser salvo porque demonstra que você esgotou toda a via administrativa antes do judiciário e que a plataforma não apresentou uma fundamentação adequada nas respostas. Registros do canal antes da suspensão, prints e gravações de tela mostrando, por exemplo, o número de inscritos, as visualizações, o status da monetização, o histórico dos vídeos e tudo mais, esses registros, gente, comprovam o estado do canal e são essenciais para calcular o dano. O YouTube permite solicitar o download completo dos dados da conta nas configurações, vocês devem saber disso, mas esse pedido precisa ser feito, obviamente, antes do canal cair, porque o processo leva alguns dias. O que mais que precisa, gente? Comprovação financeira da renda. Então, extratos do Google AdSense, contratos de publicidade,
qualquer documento que mostra que o canal gerava renda direta. Quanto mais, gente, quanto mais você conseguir provar o faturamento, mais sólido fica o pedido de perdas e danos. Também é importante se você tiver provas da ausência de infração. Nem sempre isso é possível, mas se você tiver, ótimo. Então, se o conteúdo está salvo, se as suas músicas usadas eram licenciadas ou de domínio público, se você consegue de alguma forma demonstrar que não havia violação, isso enfraquece, obviamente, a defesa da plataforma e fortalece o seu caso. E agora vamos entender o que é possível pedir na justiça. Eu não vou conseguir esgotar tudo aqui, mas vamos lá para os pedidos principais. A primeira coisa que é possível pedir em termos jurídicos é a tutela de urgência para reestabelecimento imediato do canal ou das funcionalidades suspensas. Esse é um pedido liminar, gente, julgado antes do mérito, com base na probabilidade do direito e no perigo da demora. Se o canal, por exemplo, é fonte de renda e a suspensão está gerando prejuízo diário, o juiz pode determinar o restabelecimento enquanto o processo tramita. Os tribunais brasileiros têm deferido esse tipo de tutela quando a ausência de fundamentação da plataforma é extremamente evidente. E outra possibilidade de pedido é a indenização, tanto por danos morais quanto por danos materiais. Os danos materiais, de maneira simples, correspondem à renda que você deixou de receber durante o período de suspensão. Por sua vez, os danos morais correspondem ao impacto na sua reputação e na relação com a sua audiência. Um ponto importante aqui, gente, se o canal foi restabelecido durante o processo, isso não elimina o direito à indenização pelo período em que ficou fora do ar. Por quê? Porque o dano já foi consumado no momento em que aconteceu. Durante toda essa série aqui de 6 episódios, eu cobri os termos de uso, os direitos autorais, o fair use, os strikes, como eu já disse, e também a desmonetização. Todos os episódios já estão disponíveis aqui no canal, com o link na descrição, e se você assistiu do começo ao fim, gente, você tem, sem dúvida, o mapa completo de como funciona a relação jurídica entre você e o YouTube. E agora, nos finalmente, vamos recapitular o que você aprendeu aqui hoje. O YouTube pode ser processado no Brasil, a Google Brasil Internet Limitada responde pelas ações da plataforma em território nacional e a lei brasileira se aplica independentemente de onde a empresa está sediada. Em relação à ação judicial, essa tem fundamento quando a suspensão não vem acompanhada de indicação específica do conteúdo violador, quando não houve notificação prévia, quando a decisão foi puramente automatizada ou quando a denúncia de terceiro não foi verificada. Antes de pensar em entrar com qualquer ação, você precisa ter, no mínimo, histórico de comunicação com o suporte, registros do canal antes da suspensão, comprovação financeira da renda e prova da ausência de infração, se possível. Como eu disse, os pedidos possíveis são vários, mas os principais, em regra, costumam ser a tutela de urgência para restabelecer o canal e, eventualmente, aí, indenização por danos morais e materiais que podem ser feitos de maneira acumulativa. Gente, esse é o último episódio da série e eu quero terminar com uma coisa que eu acho importante deixar claro aqui para vocês. O YouTube não é maior que a lei brasileira. Nenhuma plataforma é. Os termos de uso têm validade contratual, sem dúvida, e precisam ser respeitados pelos dois lados. Agora, quando a plataforma age sem prova, sem transparência e sem direito de defesa, o judiciário brasileiro já mostrou repetidas vezes que está pronto para corrigir isso. O que define se um direito vai ser reconhecido, gente, ou não, é a preparação. Então, documentação, evidências, entendimentos do que a lei garante. É isso, gente, é isso que separa quem consegue fazer valer o direito de quem sai sem nada. E essa série acabou, mas o canal continua. Então me conta aqui nos comentários qual tema você quer ver a seguir. Quer uma série sobre contratos para criadores, sobre streaming e esportes, sobre inteligência artificial e direitos autorais, por exemplo? Me fala e me deixem aqui nos comentários que os próximos temas saem no que vocês pedirem. Pessoal, meu nome é Camila, eu sou advogada e especialista em direito gamer e em direito do entretenimento digital e até o próximo vídeo.